Então, isso, dadas essas primeiras informações, que bom que vocês estão aqui, Meire e José Monteiro. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, com a família Paranormal. Eu amo o programa, fui muito ajudada pelo Paranormal, conhecendo várias pessoas que já passaram por aqui e me ajudaram com relação às terapias. Maravilhoso. E você, meu querido José Montani, tudo bem? Oi, boa noite. É um prazer estar aqui e é um privilégio, né? Um privilégio estar de frente com vocês. Eu quero registrar que eu trabalho, né? Eu sou médium de incorporação, trabalho com o pai Joaquim de Aruanda e ele é um fã incondicional do programa de vocês. Parece até, assim, alguma coisa, porque ele usou muito esse programa, e eu sou muito grato por isso, porque ele usou muito esse programa para me passar muitas informações. Então, ele ficava com, ele chama de ouvidinho, né? Botava os ears aqui, né? E ficava ouvindo, ele sempre escuta na velocidade 2, que ele fala que é uma velocidade tranquila para ele entender, sabe? Aí ele gosta de ver depois, não gosta de ver ao vivo. Às vezes ele mandava uns comentários para vocês, né? Mas ele sempre gosta de ver depois, que ele põe na 2, e aí ele ia ouvindo e ia comentando, e eu ia aprendendo muita coisa. Então, sou muito grato, porque eu aprendi muito com vocês, então, gratidão. E hoje cheguei aqui, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer e é um privilégio estar aqui. Muito obrigado. Muito bom. Essa informação foi bem legal que ele deu, não foi, Guru? Foi, ele ouve no 2x e repassa os ensinamentos, né? Isso, então, nós estamos falando, porque a gente sabe a audiência do programa aqui, na Terra, na fisicalidade. Mas eles já me falaram que esse programa tem uma audiência enorme no astral. A gente achou até engraçado, mas é real. Inclusive, já falaram até intraterreno, lembra? Falaram que passa... Tem uma torre. Tem uma torre intraterrena que passa o paranormal lá para não sei, Yárgata, Shambhala, não sei aonde lá. Eu falei, que bom, né? Então tá muito bem. Será que tem insider lá em Yárgata? A gente faz brincadeira, mas é legal, porque quem tem a mediunidade, que nem você, José, consegue intermediar melhor isso, né? Eu não sou médium, não faço outras coisas boas, mas minha mediunidade não é tão forte assim que nem a sua. Então você percebe que o mundo espiritual presta atenção no paranormal. Não só presta, como participa, né? O pai Joaquim, ele fez, ano passado, ele fez a gravação dos 33 discursos de Saint-Germain, né? E fica meio maçante porque 22 a 30 minutos. Então, antes dele começar os discursos, ele invocava, né? Aí vinha a plateia, né? Vinha a plateia das outras dimensões. Então, ele fazia o discurso, aí quando gravava, né? Gravava os discursos, áudio, só áudio. Aí gravava os discursos e aí quando ele acabava, ele ficava perguntas e respostas com a turma do alto, sabe? E também, quando ele ouve o programa de vocês e fica me explicando, às vezes as pessoas também têm dúvidas, aí perguntam e a gente responde, a gente interage, faz um bate-papo bem legal, viu? Tá, só pra gente começar, então, já que você tocou nesse assunto, explica pra gente quem é exatamente o pai Joaquim de Aruanda. O pai Joaquim de Aruanda, ele é um arcturiano e ele usa esse arquétipo, né, de preto velho, porque vocês sabem que existe muita resistência, né, com relação a determinadas informações aqui, né, nessa dimensão que a gente está. Então, ele usa esse arquétipo de pai Joaquim, mas ele adora conversar da quinta dimensão, ele adora falar dos sistemas que existem no universo, ele adora falar de tudo, fala de Nibiru, fala da transição planetária, fala da inversão dos eixos que vai ter, né, da Terra. Então, ele fala de muita coisa. E depende com quem ele está falando, entendeu? Porque, na verdade, antes daquele assunto que teve em 2019, 2020, 2021, que a gente não pode falar, né? Mas antes daquilo, ele falava assim, olha, vocês vão ficar surpresos com os fenômenos que vão acontecer daqui para frente. Essas coisas que vocês fazem hoje, pessoalmente, elas tendem a acabar. Vai ficar tudo
online, você não vai precisar de ir à loja, você não vai precisar de ir a médico, você não vai precisar de muita coisa, a não ser que seja um tratamento odontológico, mas mesmo assim não vai ser vai ser automático. Operado à distância. É tudo à distância. Já está acontecendo isso. Então, e realmente, né, de lá para cá, José Antônio, quando eu paro para pensar a pessoa que eu era há 5 anos e meio atrás e o que eu sou hoje, eu nem acredito. Assim, de tanta coisa que mudou na vida da gente, né? Porque eu comecei a trabalhar com os meus mentores justamente nessa época, né? Não sei se eu já posso falar isso, mas é porque eu trabalhei como arquiteto e como gerente de obras durante muitos anos e quando eu fiz exatos 60 anos e 63 anos, pum, fechou, acabou. E eu não tive mais contrato e não aconteceu mais nada, minha vida parou e eu quase pirei, cara, eu quase morri. Então foi muito pesado e aí a minha esposa já tem mais de 30 anos que ela trabalha com isso e aí eu passei a frequentar um local onde eu achei que eu ia ser doutrinador, ou seja, que eu ia ser um elemento que ia ajudar as pessoas a entenderem as coisas, e aí descobri lá nesse local que eu era médium. E aí lá eu participei de uma, como é que se fala, de ensinamentos. E lá, uma iniciação. Uma iniciação, exatamente. Eu não sei se pode falar, meio do nome. O nome pode. Pode, a gente fez a iniciação do Dharma Oshinto, que é uma iniciação muito séria, que foi no Vale do Amanhecer, onde a gente desenvolveu, né, a espiritualidade. E foi assim, como foi na véspera daquele evento, então as coisas que funcionariam durante 2, 3 anos, a gente fez em 6 meses. E logo depois fechou, porque não podia mais, não podia ter nada em público, não podia mais nada. E aí, além de eu ter sido iniciado e além de eu estar com meus mentores, eu não podia ir lá. Então a vida nos levou a trabalhar com a gente mesmo em casa. E aí a gente começou com isso, aí veio o Pai Joaquim, aí veio o seu Tiriri, aí veio o seu Vladimir de Espanha, aí veio o Caboclo Pena Branca e pronto, e veio tudo. Tá, mas então basicamente vocês começaram a seguir um centro espiritualista, lá você descobriu que você era... Como é que foi essa descoberta da sua mediunidade, de incorporação? Na verdade, eu fui lá no Vale, nós fomos no Vale, porque eu estava muito desorientado. Você imagina, você que veio dessa vida de arquitetura, de gerenciamento de obras, essas coisas, é uma vida muito puxada, com muita atividade, você tem que tomar decisão o tempo todo, o troço exaustivo. É exaustivo. De repente acabou, não tem nada. Acabou. E aí você fica, cara, eu fiquei sem chão, é igual um atleta, o atleta para de performar, tem um problema e não consegue, o que ele vai fazer da vida? E eu fiquei assim, eu fiquei perdido, né? Então a gente procurou o Vale, mas como se fosse uma coisa para nos aconselhar, para nos ajudar espiritualmente, porque culminou com tudo, a gente morava em Viçosa, que foi o lugar que eu fiz a última fábrica, o meu último projeto, e aí a gente teve que ir para Contagem, que é onde a mãe da Meire morava, que ela não estava bem de saúde, depois veio a falecer, e aí lá eu tinha mais ou menos uma coisa que não aconteceu. E aí eu falei, caramba, mudei de casa, mudei de tudo e não tem trabalho. E aí fui para lá. Aí você vai e você é recebido, eles fazem um acolhimento, e aí você começa a ser atendido, porque lá tem muitos pretos velhos que trabalham. Aí você não vai sempre no mesmo, você fica lá e é como se fosse uma fila em ordem de chegada. E aí cada hora você vai num. E aí quando eu fui, eles falaram assim, olha, você não tem que ser atendido, você tem que atender. Aí me mandaram já para o presidente. E ela também, ela chegou lá e falou, não, você também não tem que ser atendido, você tem que atender. E aí pronto, aí a gente desenvolveu e começou a trabalhar. Foi isso que aconteceu. Muito legal. E antes da gente entrar em Rei Salomão, só vamos entender, o pai de Joaquim, como que ele se manifestou, como é que você começou a se comunicar com ele, a conversar, e como que você entendeu que ele era um arquituriano usando uma roupagem de um preto velho? Pois é. Não sei, vocês conhecem alguma coisa do Vale do Amanhecer? Já ouviram falar? Sim, sim.
também eu não sei se teria alguém de lá do Vale que tivesse a disponibilidade para vir, mas é muito interessante, porque o Vale já fala da quinta dimensão, o Vale do Amanhecer já fala dos extraterrestres, tem várias iniciações lá que são... como é que chama aquele que a gente ajudou a fazer? O tapir, que são feitos rituais. Que são feitos vários rituais lá mesmo com extraterrestre, com tudo, sabe? Então, quando veio o pai Joaquim, lá tem vários locais, assim, com vários tipos de atendimento, são várias salas, sabe? E tem uma sala de cura. E aí eu fui para lá, aí veio o Dr. Rafael de Arquituros, que fazia as curas, né? E aí eles me falaram, olha, Dr. Rafael, ele vem na roupagem do cacique Pena Branca, entendeu? E aí o pai Joaquim, ele vem na roupagem de pai Joaquim, mas ele também é de Arquituros. E aí o próprio pai Joaquim que me explicou isso.